tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos, também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja também pelo WhatsApp 973350038, 973350038 e nas redes sociais marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Segunda-feira, iniciando mais uma semana, vamos com muito empenho, com muita dedicação para as nossas tarefas, para a nossa jornada aí ao longo dos próximos dias. Saúde para todo mundo. Então, vamos aqui à apresentação dos nossos entrevistados, dos nossos convidados. Primeiramente, o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, com a gente. Boa tarde, deputado. Como está? Boa tarde, Mauro. Muito obrigado pelo convite. Quero saudar também os outros convidados, o Alberto Rolo, o Renato, o César. Muito obrigado pela presença, deputado Carlos Gianazzi, também com a gente o César Fili, ele é engenheiro mecânico, professor universitário, presidente da Laplace Soluções Educacionais. César, boa tarde, como está? Boa tarde, Mauro. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar falando de educação, junto com o deputado, com o Renato, com o Alberto. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Também com a gente, Renato Grimberg, ele é palestrante motivacional, especialista em marketing e finanças. Renato, tudo bem? Boa tarde. Bem, um prazer estar aqui com vocês e também os colegas aqui. É um prazer ter bate-papo. Muito bem-vindo. E também com a gente, doutor Alberto Rolo, advogado, especialista em direito eleitoral. Doutor Alberto Rolo, mais uma vez, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Cumprimento você, cumprimento o Fausto Camões, a Zenilda e os participantes da mesa de hoje. Muito bem, 12:02, vamos abrir aqui o nosso primeiro assunto para análise e debate dos nossos entrevistados. Após declarar no início do mês que a universidade deveria ser para poucos e criar uma série de polêmicas ao afirmar que portadores de necessidades atrapalham os outros alunos, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, voltou a questionar ontem a busca por um diploma universitário por brasileiros de baixa renda. Aí abre aspas aqui para o ministro. De que adianta você ter um diploma na parede? O menino faz, inclusive, o financiamento do FIES, termina o curso, mas fica endividado e não consegue pagar porque não tem emprego, disse, portanto, o ministro da Educação, Milton Ribeiro. Deputado Carlos Gianazzi, eu começo com o senhor, para a sua análise, para a sua observação. Como é que o senhor vê essas falas recentes, né, do ministro da Educação a respeito de todos esses temas, especialmente ontem, quando ele disse que se não tem emprego, de que adianta buscar financiamento no FIES, ou seja, de que adianta estudar, né? Dá até aquela impressão, se você tem uma sala e um sofá grande para ela, em vez de você botar um sofá menor, você quebra a parede, não? Olha, Mauro, esse ministro que nós chamamos de antiministro da Educação ou sinistro da Educação tem dito frases e feito colocações bizarras e patéticas a respeito da educação. Na verdade, isso tem um método, que é uma política diversionista, porque esse governo é um governo contra a educação, né? E, sobretudo, contra a educação superior. É um governo que não investe em educação, que cortou, agora, para o ano de 2021, quase 4 bilhões de reais no orçamento público da educação. Então, é o governo da destruição da educação. Então, ele tem essas frases bizarras e patéticas, né, descontextualizadas, que é justamente para encobrir não a incompetência, mas esse projeto político de destruição da educação pública nacional e, sobretudo, da educação do nível superior das nossas universidades públicas. Então, é um ministro que não deve ser levado a sério. Mas, infelizmente, ele ocupa um cargo estratégico nessa área. Ele tem que ser fiscalizado, cobrado, mas é uma frase totalmente infeliz que tem como objetivo central encobrir exatamente a falta de investimento na educação pública brasileira por esse governo. César Pili, seu olhar, seu entendimento sobre essas falas do ministro da Educação, Milton Ribeiro?
Sem dúvida que ele invoca um tema que é sobre a qualidade do ensino, né? Não adianta ter um diploma se depois não tem emprego. As portas do emprego vão estar fechadas após 4, 5 anos. Então, na verdade, é o que o deputado coloca, investimento na educação, que, na verdade, explode no nível superior, mas ela começa na educação básica, que são os investimentos cada vez menores. Além de investimentos cada vez menores, a gente encontra hoje milhares de prefeituras que houve o efeito pandemia, né, entre esse curso, toda essa parte de ensino híbrido e presencial que vem à tona, e ensino remoto, que levou toda a área de educação a repensar seu modelo, tanto iniciativa pública quanto privada. O distanciamento aumentou entre público e privado, e aí a necessidade de investimentos maiores na rotação também dessa indústria importantíssima para a digital. Rotação essa que se faz através de aplicativos, de infraestrutura, de links, de gamificação, de uma série de projetos educacionais que vão trazer o engajamento do aluno de volta. Porque mesmo pós-pandemia, a gente invoca um novo modelo híbrido que vai se abrir no país, na educação, e que vai varrer a educação básica e a educação superior também. Então, acho que tudo isso tem que ser discutido de uma forma mais ampla. E o porquê, né, quando você tem hoje toda a rede municipal, por exemplo, né, com gasto sobrando de educação, porque hoje o transporte escolar diminuiu, a merenda diminuiu, você pega toda essa faixa, custos de água, de luz, 25% do orçamento, até a obtenção de recursos vindo do Estado e do município, você tem problemas que você precisa desovar tudo isso, né? Renato Grimberg, sua observação sobre essas falas do ministro da Educação, Milton Ribeiro, especialmente essa última de ontem, sobre de que adianta ter o diploma na parede, faz o financiamento do FIES, sai da universidade e não tem emprego para bancar a dívida do FIES. Bom, alguns ouvintes, os colegas, podem estar perguntando o que um palestrante motivacional está fazendo nesse debate, né? Mas a verdade é que eu estou muito ligado à educação e participo de várias empresas, como acionista ou como membro de conselho, ligadas à educação, né? E não tem como alguém atingir qualquer nível de educação se não tem motivação, se não está buscando aquilo, né? E então, sem fazer um comentário político, mas obviamente é muito infeliz a frase, porque assim, óbvio que não basta apenas investir em educação se a gente não tiver um ecossistema que absorva essas pessoas com o trabalho. Mas falar que não tem um, não vai fazer outro é absurdo, né? Então, o ponto que aí, na minha prática com as empresas privadas, cada vez mais a iniciativa privada está assumindo esse papel de desenvolver as pessoas, de educar as pessoas, de trazer algum tipo de contexto que essas pessoas possam exercer o trabalho. E realmente a gente vê um boom do diploma, mas é muito melhor um diploma simples do que nenhum diploma, na minha humilde opinião. Mas, obviamente, o trabalho de base não está sendo feito. Eu, quando faço palestras para pessoal jovem, 18, 20 anos, que estão fazendo faculdade, a gente vê uma falta de entendimento de alguns conceitos básicos que estavam lá atrás, né? Então, assim, qualquer fala que desincentive o investimento em educação, obviamente, não importa o governo, não importa o partido, não tem o menor sentido. Pois é, desincentivar, né? Esse é o verbo que você destacou agora aqui. Quando todas essas falas criam esse ambiente que desmotiva, ou seja, você não precisa estudar, né? Falta essa alavanca, que é justamente o seu trabalho, a motivação para poder chegar em algum lugar, né? Exato. Mas então, eu tenho que falar, bom, pessoal, legal, estamos estudando, agora a gente vai fazer um trabalho aqui para vocês terem isso. Mas acreditem, porque senão a motivação, a gente às vezes desconta um pouco, até ficar, me chamando de palestrante motivacional, não é isso, eu tenho livros, eu tenho, né? Mas é isso, porque se a pessoa não acredita que ela pode ter um futuro, ela não vai estudar. Se ela não estudar, ela não tem futuro. Vira o que o americano chama de uma self-fulfilling prophecy, ou seja, uma profecia autorrealizável. Eu não tenho emprego, eu não estudo. Eu não estudo, eu não tenho emprego. A gente tem que mudar, quebrar esse ciclo para que a gente tenha um país realmente desenvolvido. Doutor Alberto Roll, seu olhar sobre essas declarações do ministro da Educação. Mauro, eu só consigo entender essas frases, não foi a única, né, e outras frases infelizes, dentro de um contexto de um governo atrapalhado, omisso, incompetente, só. Porque eu vou lembrar, eu vou na esteira do que todo mundo já falou, mas eu vou lembrar do passado do ministro, que eu estudei no Mackenzie 5 anos e completei como professor lá 22 anos. Então, eu tenho 27 anos de Mackenzie e o ministro foi reitor do Mackenzie, foi reitor e vice-reitor do Mackenzie. Então, eu não consigo entender essa incoerência. Enquanto reitor do Mackenzie,
ele trabalhou num determinado sentido, né? Era funcionário, recebia, é pastor da igreja presbiteriana, então, enquanto esteve lá, trabalhou num determinado sentido, trabalhou em prol do Mackenzie, em prol dos alunos mackenzistas, agora vai para o governo e parece que está querendo fazer tudo diferente, né? Me parece que é para agradar o chefe. E aí, realmente, é uma pessoa que não merece confiança, porque você não pode ter duas caras. Se você exercer um papel na universidade privada de um jeito, defendendo a educação, defendendo o ProUni, defendendo os alunos, e eu me lembro, porque eu estava lá, né? Ele não continuou lá, né? Eu fiquei 27 anos. E agora fala exatamente o contrário, exatamente o oposto, quer dizer, é uma pessoa que realmente, como disse o deputado, talvez não merecesse estar lá. Deputado Gianazzi, para a gente fechar esse tópico, a questão da dívida mesmo em relação ao FIES, né? Segundo o ministro, são 1 milhão de estudantes inadimplentes no FIES. Qual é o caminho político para a solução disso? Evidentemente, emprego após todo o trabalho realizado pelo aluno na universidade. Mas o que pode ser feito nesse momento onde não há emprego e a gente não vê os caminhos serem abertos para isso num curto espaço de tempo, né? Olha, Mauro, eu acho um absurdo o governo colocar essa questão da dívida, né, do FIES com os alunos, até porque a educação é um direito fundamental, um direito garantido pela Constituição Federal. O governo tinha que anistiar todos os alunos, não tem que cobrar o FIES, é um absurdo isso. O governo tem que ter uma dívida histórica com a educação do Brasil, com a educação pública. Então, seria o mínimo nesse momento de crise econômica, de pandemia, né, de escolas fechadas corretamente por conta da pandemia, mas numa crise como essa, cabe uma grande anistia a todos os nossos estudantes que são devedores, nunca deveriam ser devedores, na verdade. Repito, nós somos defensores da educação gratuita, né? Mas, enfim, já que há dívida, que ela seja anistiada e não cobrada, porque educação é um direito, educação não é mercadoria. 12:12 no programa Gente que Fala, seguindo para o nosso próximo assunto aqui. O governo de São Paulo anunciou em julho a expansão do programa de ensino integral para mais 778 escolas do estado em 2022. Com isso, a partir do ano que vem, 1.855 escolas públicas estaduais terão direito, ou melhor, terão ensino integral em 427 municípios paulistas. Isso corresponde a 25% da meta de matrículas em ensino integral do Plano Nacional de Educação para cada estado da federação. Porém, ainda há muita discussão sobre o tema, já que a mudança deve reduzir o número de professores e pode fazer com que muitos alunos tenham que optar entre estudar ou trabalhar. Deputado Gianazzi, como é que a Assembleia Legislativa, ou especificamente o seu mandato, pretende acompanhar a execução dessa expansão do programa de ensino integral do governo de São Paulo? Olha, Mauro, essa proposta do governo Dória, que ele chama de PEI, Programa de Ensino Integral, é uma das maiores farsas existentes na política educacional existente. Nós somos defensores da educação integral, do ensino integral, mas esse projeto PEI que ele está implantando de uma forma autoritária, né, atropelando as decisões tomadas por muitas escolas, inclusive, que são contrárias, é um projeto altamente excludente, porque ele funciona da seguinte maneira: se uma escola vira esse PEI, se ela der esse programa de ensino integral, e essa escola tem 1.000 alunos, o que vai acontecer? Ela só vai atender 300 alunos. Os outros 700 alunos serão matriculados, em tese, em outras escolas, muitas vezes distantes das suas casas, das suas comunidades de origem, inclusive no interior. Eu estou recebendo centenas de reclamações de alunos que ficam fora dessas escolas. Então, é um programa que ele exclui, em nome de uma suposta qualidade, ele exclui. A REPUC, esse grupo de pesquisadores das universidades públicas do estado de São Paulo, fez uma pesquisa mostrando se ele realmente implantar todos esses projetos nas escolas que ele vem anunciando, nós vamos ter um processo de exclusão altíssimo na rede estadual de ensino. Então, é perigoso esse projeto do jeito que ele está incluído, porque isso virou, na verdade, uma vitrine eleitoral para o ano que vem.
porque é um programa que ele implanta, mas ele exclui, ao mesmo tempo, milhares de alunos. O cálculo da rede de universidades públicas do Estado de São Paulo fala em quase 700 mil alunos excluídos, né, que serão dispersados. Eu tenho um caso aqui, por exemplo, um caso específico de Bananal, por exemplo. É uma cidade aqui de São Paulo, lá só tem uma escola estadual. Essa escola vira escola integral, e os alunos que não ficam na escola, que não serão absorvidos, porque não tem espaço para todo mundo, uma escola de tempo integral, eles serão matriculados em uma outra escola em outro município, em outra cidade. Aí o Estado vai ter que pagar o ônibus, transporte escolar. Isso está acontecendo em várias regiões do Estado. O senhor deu esse exemplo prático, deputado Gianazzi. O senhor citou, por exemplo, de uma escola com 1.000 alunos, 300 serão absorvidos e 700 não. Por quê? Essa escola não seria capaz de absorver todos os 1.000, de acordo com o projeto que o governo apresenta? Qual é não, a dificuldade? Como ela é de tempo integral, então ela desmantela praticamente, se essa escola tem 3 períodos, normalmente uma escola estadual tem 2 ou 3 períodos, né? O matutino, o vespertino e o noturno. Então, a integral, ela não funciona à noite, então ela tem um período único. Então, ela expulsa da escola praticamente mais da metade dos alunos. Não é possível absorver, porque ela vai trabalhar com 8 horas, 9 horas em funcionamento. Então, não é possível. Eu falo isso, eu sou diretor de escola da rede pública Diesel, eu conheço. Então, não é possível você absorver toda a demanda. Ou o Estado constrói mais escolas para, né, acomodar essa demanda. Nós defendemos que seja a escola integral, mas ele tem que fazer isso de uma forma progressiva, com cuidado, para que não prejudique a maioria da comunidade escolar. Então, isso já acontece em uma parte das escolas do Estado, porque o PEI ele já existe para uma parte das escolas. Então, essa pulverização de alunos em outras instituições já acontece. Isso daí já vem sendo criticado há muito tempo, desde quando esse projeto foi implantado na rede estadual, em 2006, quando o secretário da Educação ainda era o Gabriel Chalita. É um projeto que foi, inclusive, interditado pela Justiça em vários momentos, em várias regiões, por falta de estrutura, de funcionários, de alimentação. Alunos não tinham alimentação. Então, em vários momentos, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça para que o programa fosse suspenso em algumas regiões do Estado por falta de estrutura. E tem isso, não tem estrutura material nas escolas, nossas escolas são sucateadas, degradadas, tem mais de 100 escolas de lata no Estado de São Paulo, faltam funcionários, faltam professores, escolas do Estado não têm laboratórios de informática, não têm bibliotecas, não têm salas de leituras, né? Muitas delas não têm nem quadras para as aulas de educação física, e mesmo assim ele está implantando esse PEI nessas escolas, inclusive. Ou seja, a necessidade de uma estrutura inicial, tanto estrutura técnica quanto estrutura de recursos humanos. Isso demoraria quanto tempo para um projeto começar a andar no sentido de ter educação integral com toda essa estrutura preparada? O governo tem que reformar as escolas, né? Adequar as escolas a essa nova realidade, e principalmente agora no pós-pandemia, vai ser um momento muito importante que nós não poderemos mais ter superlotação de salas. A rede estadual, por exemplo, tem salas com 45 alunos, dependendo da região, até 50, se você vai para a periferia de São Paulo, periferia de Guarulhos, de Osasco, em regiões da Baixada Santista, salas com superlotação. Então, o Estado há muito deveria já ter feito, né, um plano de readequação das escolas, de construção de novas escolas para acomodar essa demanda, aí com todos esses espaços que eu citei aqui, mas ele não fez e continua não fazendo, então é difícil. Eu tenho denunciado exaustivamente, inclusive já entrei com uma ação popular no Tribunal de Justiça pedindo a suspensão do programa para o ano de 2022, porque a consulta é precarizada, ele não respeita a gestão democrática, que é garantida pela Constituição Federal como um dos grandes princípios da educação nacional, e, sobretudo, com o processo de exclusão dos alunos. Isso só para mostrar números. Ele fez, recentemente,
um lançamento desse programa no Memorial da América Latina, 2 meses atrás, onde ele pegou Covid, inclusive. Ele colocou lá 1.000 pessoas de todo o estado de São Paulo, com a variante Delta já, né, sendo anunciada aqui em São Paulo. Então, isso, e fez um show, ele com o Rocieli Soares, o seu secretário, fez um show, um espetáculo e fez um vídeo, todo mundo viu isso daí. Então, trata-se muito mais de uma vitrine eleitoral para 2022 do que realmente um programa consistente, sólido, de educação integral. César Pili, se eu olhar sobre esse ponto, o governo de São Paulo anunciando a expansão do programa de ensino integral. Veja bem, Mauro, tem a boa notícia e a má notícia, né? Vamos começando. São Paulo tem 6.000 escolas, aproximadamente estaduais. O Brasil tem 230.000. Mas os alunos brasileiros, em verdade, têm os piores indicadores mundiais nos exames em que se possa comparar com outros países. Mas isso não é um problema de agora, isso é um problema de décadas. A gente costuma falar que um ano parado na educação atrasa o país em 20 anos. Então, você imagina a situação que a gente se encontra hoje, nessa volta híbrida, né? Agora, a expansão para o integral, na verdade, eu não diria expansão física para o integral, eu diria que é importantíssimo aumentar o contato dos alunos num tempo mais prolongado com a educação, com o conteúdo, com o desenvolvimento, tudo isso pode ser processado. Então, a iniciativa, como diz o deputado, da expansão, isso é inexorável, até porque a iniciativa privada já foi, a pública tem que ir a reboque, porque o distanciamento aumentou entre os alunos público e privado, isso aí por Saeb, por Enem, tudo é documentado recentemente, né? Então, a gente precisa de movimentos fortes para trazer de volta o desenvolvimento dessa massa de 80% a 90% de alunos. Estamos falando de quase 50 milhões de alunos. Muito bem. Aí que eu entro no tema de que o planejamento de expansão vai ter que existir de expansão física? Evidentemente que vai ter. Um plano estratégico, onde vai ser colocado escola, como é que vai reformar, tudo isso precisa ser feito de uma forma organizada e depois bater o bumbo e seguir. Mas tão importante quanto é toda essa revolução digital que vai ter que ser colocada dentro das escolas. Está aí o Enem Digital acontecendo em novembro, para 100.000 alunos, mas está, né, aumentando. Então, isso precisa ser repensado, Mauro. Toda essa parte de rotação, porque não necessariamente só a expansão física é que vai ditar o rumo da melhoria da educação no país hoje. Renato, seu olhar sobre esse tema. Bom, no meu caso, eu sempre vou analisar muito o viés do setor privado, que é onde eu navego, né? E talvez no Brasil a gente tenha uma síndrome que é tentar resolver tudo com bala de prata, né? Tudo a gente tem uma solução que vai resolver tudo. E eu acompanho o que o deputado falou, eu acho que as coisas têm que ser evoluídas, né? E você tem que fazer com planejamento. Às vezes o ótimo é inimigo do bom e justamente você vai evoluindo. Quando você tenta fazer algo radical, no mundo dos negócios tem grandes autores como Jim Collins falando que as empresas que permanecem não são as empresas que têm saltos, são empresas que vão planejando e vão melhorando, às vezes cai um pouco, sobe um pouco. Eu acho que esse conceito se aplica aqui também, né? A gente tem que fazer aos poucos para que a gente evolua, porque realmente soluções que tentam resolver todos os problemas com uma estratégia só, dificilmente são possíveis de se implementar. Essa é a minha visão disso. Doutor Alberto Roux, está de acordo? Mauro, eu concordo mais uma vez com todo mundo. A ideia é boa, né? Eu acho que melhora o nível dos alunos, tira as crianças da rua, os jovens da rua, sem dúvida, todo mundo está concordando que é um avanço, né? Mas faltou planejamento, falta planejamento. Não dá para impor isso de cima para baixo e achar que vai acontecer, os problemas vão se resolver automaticamente. Precisa de planejamento, se for construção de escolas que seja, a contratação de mais professores que seja, mas precisa de planejamento. E me assustou isso que o deputado Janazzi falou, eu não tinha ideia, de que uma parte, né, ou a maior parte dos alunos seriam desalojados, vamos dizer assim, né, porque não teve planejamento. Isso é um absurdo, isso é inaceitável. Se a realidade é esta, me parece que o governo precisa repensar a forma e a velocidade dessa implementação. 12h25, programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos, imagens das redes sociais para você também. E o próximo tema é o seguinte: no mundo inteiro, a educação sofreu um forte impacto com a pandemia.
principalmente porque muitas escolas tiveram que se adaptar rapidamente ao ensino à distância. No Brasil, essa questão escancarou ainda mais o problema da desigualdade, já que muitos alunos, professores e escolas não têm acesso à internet. E, neste ano, o corte nos recursos do Ministério da Educação, imposto na lei orçamentária, deve chegar a 25% em relação a 2020. O corte deve chegar a 25% em relação a 2020. César, antes de falar dessa questão de verba, vamos falar sobre esse fosso que ficou mais evidente entre os estudantes do privado e os estudantes do setor público, da escola pública. Nós não conseguimos fazer o devido debate durante a pandemia sobre essa verdade cada vez mais escancarada que se apresentou durante esse período. De fato, Mauro, essas métricas de analisar no detalhe o distanciamento que aconteceu em percentuais, em pontos, dentro do conteúdo educacional, etc., ela não é simples de ser feita. Mas toda a cadeia avaliativa dos alunos que está sendo feita, e está sendo coletada e pesquisada e feita estatísticas, tem demonstrado e apontado, inclusive estudo recente da USP, né, da prova do Enem, dos resultados, etc. Mas o que a gente é muito claro para todos é que a gente encontrou, quando ocorreu fevereiro do ano passado, início da pandemia, as escolas fecharam em março, o que aconteceu? Os alunos públicos tiveram dificuldade de toda a natureza, desde local, para poder assistir uma aula remota, vamos falar de local mesmo, dentro da casa dele, passou pela parte do link, da infraestrutura, passou pela parte dos equipamentos, passou pela parte da concentração, porque é irmãos, é pai, é mãe, como é que faz com tudo isso? Então, isso... mas também teve na iniciativa privada? Teve, mas eles estavam mais preparados do ponto de vista de equipamento, de link, de infraestrutura. A rotação dos professores para aula digital aconteceu muito mais rápido. Então, enfim, isso é um fato que foi, como eu digo, inexorável. Aconteceu e precisa ser agora como restaurado. Mas existe a boa notícia, que existe uma possibilidade da educação pública dar um gigantesco salto para se aproximar da iniciativa privada, justamente porque vai entrar na veia, e não tenha dúvida, o ensino híbrido e o planejamento do que é um ensino híbrido, que tipo de instrumentos, de ferramentas, né? Toda a parte governamental vai se voltar não somente mais para a contratação de livros, 200, 300, 400 milhões, não é somente isso, mas como engajar os alunos em diversos tipos de plataforma, equipamento e infraestrutura. Então, eu acho que quem correr e avançar num plano, seja a nível estadual, federal ou municipal, vai conseguir diminuir esse gap, como foi colocado. Isso não vai ser coisa de 1 ano ou 2 anos, mas é um processo, né, que vai ter um efeito muito generoso lá na frente, né? Mas isso depende de dinheiro e competência de quem vai fazer, né? Então, esse é um ponto gravíssimo. Temos as duas coisas? Não temos. Isso é um ponto grave. Eu vou te comentar, por exemplo, Mauro, eu estava lendo essa semana o município de Lorena. O que aconteceu lá? Foi dar o 14º salário para os professores, porque estava sobrando dinheiro dos 25%, porque, como eu citei, é transporte escolar que há 1 ano, 1 ano e meio não paga, as escolas, é a parte da merenda, é a parte de não sei o quê, é a luz, é a água. Então, houve, né, não conseguiu queimar, muitos municípios brasileiros não conseguiu queimar na contratação estratégica do que era preciso, porque a gente sabe as dificuldades do ensino público também, o privado corre muito mais rápido, inclusive inviabilizando repasses, porque precisa estar ok tudo isso, né? Então, esse é um efeito nefasto que o planejamento e a velocidade, né, com que se implementa esse planejamento, que é muito falho nesse país. Agora, tem casos e casos, isso precisa ser pensado 1 a 1, né? Deputado Gianazzi, corte nos recursos da educação, isso tudo imposto na lei orçamentária por conta de pandemia ao longo desse ano passado, em relação a esse ano também. Como é que a gente vai conseguir tirar esse atraso para essa diferença que sempre existiu entre o público e o privado, agora nessa situação? Olha, nós temos que lutar para reverter esses cortes orçamentários que ocorreram. Tem o do governo federal. Aqui em São Paulo, você tocou num ponto central, essa questão do ensino remoto. Os nossos alunos não tiveram acesso durante todo esse tempo e continuam não tendo acesso até agora
a internet gratuita, por exemplo, aqui em São Paulo, da rede estadual, que eu acompanho bastante, que é a maior rede de ensino da América Latina, e a rede municipal de São Paulo também, que é a maior rede municipal, acho que da América Latina. Então, essas duas redes, que são grandes, elas não tiveram investimento. E você está tratando aqui do estado mais rico da federação e da cidade mais rica também do Brasil. Né? Eles não investiram aqui no ensino remoto, os nossos alunos ficaram totalmente abandonados durante a pandemia, e os professores também não tiveram acesso. Né? Os professores são mal remunerados, todos sabem, né? Vivem há muitos anos com salários arrochados, defasados, e eles não tiveram acesso, tiveram que pagar a sua própria internet, comprar os seus próprios computadores, então não houve investimento. E nós chegamos ao ponto de aprovar no Congresso Nacional um projeto de lei garantindo internet gratuita para todos os alunos e professores de escolas públicas. Esse projeto foi vetado pelo presidente Bolsonaro. Olha só, o presidente negou a internet para os alunos das escolas públicas. Então, olha, o ataque vem do governo federal, vem do governo estadual, que não investiu, e do governo municipal também. Então, houve um grande prejuízo. Logicamente que o ensino remoto não substitui o ensino presencial, que é o que nós sempre defendemos, mas, nesse caso específico, para salvar as vidas, ele era importante, e é importante, continua sendo, porque nós temos ainda dificuldade com a volta às aulas presenciais, né? Na nossa opinião, os professores só deveriam voltar com a segunda dose, já com a vacinação também dos alunos, ainda não é o momento. Então, você ainda tem que garantir o ensino remoto para uma boa parte das nossas redes de ensino, para salvar as vidas. A variante Delta está aí, correndo solta. Todas as pesquisas e estudos dizem que em setembro vai ter uma nova explosão, né, do coronavírus no Brasil, sobretudo aqui em São Paulo. Por que a gente não conseguiu, deputado Gianazzi, fazer o efetivo debate sobre o que deveria acontecer com a educação durante o período da pandemia? Ou fizemos, mas não tivemos a capacidade de tirar a ideia do papel, os atores envolvidos todos falaram, mas na prática a coisa não aconteceu. Porque não foi uma prioridade para os nossos governos. Muito se falou, aliás, é uma reprodução da história da educação brasileira, né? Todos defendem no discurso, nos programas, a educação pública, mas na hora do investimento, eu acompanho muito, porque eu aprovo anualmente o orçamento aqui de São Paulo, e depois nós fiscalizamos e acompanhamos a execução orçamentária. Então, muito se fala de educação pública, mas pouco se investe do ponto de vista orçamentário. Então, nós temos que aumentar os recursos para a educação pública, senão você não há saída para ela. A educação, ela tem um preço e ela precisa de recursos, uma educação de qualidade. Isso não existe na rede estadual, na rede municipal e em muitas redes de ensino. Como é que está a execução, deputado Gianazzi, do orçamento do Estado em relação à execução? É importante sempre destacar que o deputado estadual ele não só faz leis, mas ele acompanha a execução, o cumprimento das leis e a execução do orçamento em todas as áreas do orçamento do Executivo. Como é que o senhor tem acompanhado isso? Em que pé está o dinheiro da educação no Estado? Olha, o Estado de São Paulo tem muito dinheiro. Nosso orçamento é de 260 bilhões de reais. O dinheiro não falta para o Estado de São Paulo. A questão é para onde que vai o dinheiro, né? Ele não fica na educação, ele não fica na saúde pública em geral, ele é desviado para a política de isenção fiscal, as desonerações fiscais, que já consomem 40 bilhões de reais dos cofres públicos. Vocês estão acompanhando hoje na imprensa, hoje na Folha de São Paulo, uma matéria chamada de capa, falando da farra das emendas parlamentares, que é algo muito sério, é o orçamento sendo manipulado, instrumentalizado para comprar, para cooptar deputados estaduais, federais e partidos políticos para a reeleição do João Dória, a eleição à presidência da República. Então, já a terceira matéria da Folha de São Paulo mostrando, mapeando esses recursos, e esse dinheiro faz falta, muita falta, para
educação. Então, nós temos que aumentar o investimento em educação no Estado, falando do Estado de São Paulo. Se não houver o aumento do investimento em educação, e também tem essa questão dos programas, a educação integral, não do jeito que ela está sendo aplicada em São Paulo, não deveria ser uma prioridade de investimento, porque ela exclui, né, muitos alunos. Então, você tem que ter prioridade. E aí você tem que construir essas prioridades junto com a comunidade escolar, com consultas, respeitando a gestão democrática do ensino público. E o governo não faz isso. Então, ele investe o dinheiro, talvez, em áreas que a gente não vai ter resultados do ponto de vista de garantir, de fato, o acesso, a permanência e a qualidade de ensino. Faltando 24 minutos para 1, no programa Gente que Fala, a gente vai para um intervalo e a gente volta rapidinho com os nossos convidados falando hoje sobre educação. E são só 30 segundinhos, a gente volta já já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 23 minutos para 1 agora, no programa Gente que Fala, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Antes da sequência aqui, antes do próximo tema, o convite aqui do Movimento do Ministério Público Democrático, o MPD, é o nosso parceiro dos programas das quintas-feiras por aqui, o Gente do MPD que Fala, e esse convite vai no sentido do seguinte: a participação no 7º Congresso Nacional da Associação, que vai até agora, quarta-feira, dia 25, com transmissões ao vivo, todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, pelos canais digitais do Movimento do Ministério Público Democrático, Facebook, Instagram e YouTube. Hoje tem encontro, portanto, a partir das 7h30, o tema momento crítico do debate, ou melhor, momento crítico do combate à corrupção. Esse encontro de hoje vai ter a participação do Procurador de Justiça, doutor Roberto Liviano, ele é o presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, também a presença da advogada, consultora, ex-ministra do Superior Tribunal de Justiça e Corregedora Nacional de Justiça, Eliana Calmon, do professor de Direito Constitucional e conselheiro da Transparência Internacional, Joaquim Falcão, do Procurador Regional da República, ou da Procuradora Regional da República do Rio de Janeiro, Silvana Battini, e do jornalista, repórter e âncora de telejornal, William Correia. O congresso é gratuito, as inscrições podem ser feitas pelas redes sociais do MPD, no Instagram e no Facebook é MP Democrático, e no YouTube, Ministério Público Democrático. Portanto, a partir das 7h30 da noite, hoje, mais esse encontro dentro do 7º Congresso Nacional do Movimento do Ministério Público Democrático. Feito o convite, mais um tema por aqui. Renato, de acordo com o IBGE, o Brasil tem hoje 14.800.000 desempregados, dos quais 1.900.000 com ensino superior completo. Os números aumentam com o prolongamento da pandemia, com quase 400 brasileiros perdendo o emprego por hora. Para driblar a falta de oportunidades, você, Renato Grinberg, diz que é preciso se reinventar e faz o seguinte questionamento para quem quer se reposicionar no mercado de trabalho. O questionamento é o seguinte, Renato: o que o desenvolvimento da carreira ou do negócio tem a ver com o nado invertido do peixe-gato? Vamos lá, esse é um tema super interessante aqui, e que, na verdade, a gente sabe que para o jovem é o dobro, né? Quando você tem um desemprego na população geral de 20%, para o jovem 40%. Então, é uma situação muito mais crítica. Mas esse nado do peixe-gato invertido foi o tema do meu novo livro, que chama Atitudes Extraordinárias, que é um peixe chamado Sinodontes nigriventes, que nada de cabeça para baixo. E você olha aquele peixe nadando de cabeça para baixo e fala: esse peixe está maluco, esse peixe está nadando errado.
Só que depois você vai estudar esse peixe, você vai ver que ele é oriundo da África, em rios com pouca oxigenação, em que esse peixe desenvolveu a habilidade de nadar de cabeça para baixo para conseguir respirar melhor na superfície, enxergando predadores. O ponto aqui da metáfora é que o que parece que está errado agora, talvez daqui a milhões de anos, todos os peixes vão aprender a nadar de cabeça para baixo. Então, quando a gente trabalha com educação e desenvolvimento, muitas vezes a gente está preso a paradigmas, né? Coisas que funcionaram no passado, coisas que deram certo e que a gente acha que vão dar certo hoje. A pandemia mostrou... Eu viajava 120 dias por ano fazendo palestras, consultoria no mundo inteiro. Se eu falasse há 2 anos para meus clientes, vamos fazer uma palestra online, eles dariam risada na minha cara. Falaram, Renato, você então quer trabalhar de casa? Hoje, eles falam, maravilha, a gente economiza com viagem e você faz a palestra. Então, essas mudanças de paradigma. Para quem está nos ouvindo, tem que entender o que eu posso fazer. Ouvindo o que o deputado falou e conhece muito bem, realmente é uma situação pavorosa de educação e tudo. Mas o que a gente pode fazer hoje que desafie esse senso comum para a gente ter uma chance de fazer algo que se diferencie? E isso, então, é observar as oportunidades que às vezes não parecem oportunidades, de algumas vezes um trabalho freelancer que você pode fazer, de fazer algo a mais do que te pedem para que você gere oportunidades de ter um trabalho no futuro muito melhor. Bom, nós começamos o programa ao meio-dia e, como eu destaquei aqui, Renato, a cada hora 400 brasileiros perdem o emprego, ou seja, daqui 20 minutos, quando o programa terminar, 400 brasileiros terão perdido também os seus trabalhos aí. O peixe que nada de cabeça para baixo encontrou ali uma alternativa para a sobrevivência. E esses 400 brasileiros que a cada hora vão perdendo emprego, vão fazer o quê? Bom, a gente precisa buscar alternativas. Aí a iniciativa privada está muito atenta a isso. Eu faço parte de vários conselhos de empresas, as famosas startups, esse movimento de ecossistema, faço parte, eu não posso anunciar ainda aqui, mas está vindo, que você possa gerar renda para pessoas que perdem emprego, de maneira digna e de maneira que faça sentido para que eles também se qualifiquem. Então, o mundo ideal, na minha humilde opinião, é que a iniciativa privada, junto com a iniciativa pública, encontre maneiras inovadoras, porque existem ainda, desde um Uber surgiu, outras coisas, para que você temporariamente possa ajudar essas pessoas a terem alguma renda, para poderem se manter de pé, e até como você falou antes, né? Que ela tenha a motivação para continuar prosseguindo. Porque a pessoa, quando perde o emprego, fica muito desmotivada, fica se sentindo muito mal. Então, o meu recado para todo mundo assim, tem alternativas. Eu estou envolvido numa alternativa que, se Deus quiser, vai ser muito importante para poder ajudar isso. E, obviamente, a nossa iniciativa pública, vamos ver no deputado trabalhando duro para que a gente possa reverter essa situação e, no médio prazo, a gente ter um desemprego completamente diferente do que a gente tem hoje. Surgiram novas profissões, novas funções nesse período da pandemia, coisas que a gente nem imaginaria que um dia existiriam, ou ainda vão surgir essas novas profissões, coisas que a gente não sabe? Com certeza, quer dizer, mudanças completas. A gente fazer esse trabalho aqui, uma coisa que acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade ou parecido, via nos Jetsons, né? Aquele desenho da pessoa fazendo com o chefe, lembram disso, né? Aquilo, há 40 anos, era completamente inimaginável, e a gente está fazendo isso. Outras questões, a pessoa está passando mais tempo em casa, então os colaboradores de empresas precisam de mais ajuda em casa, então estão surgindo outros trabalhos, tudo na vida, assim, sem fazer papo filosófico ou motivacional de raso, mas onde tem crise tem oportunidades. E, obviamente, que existe uma crise gigantesca, e ninguém nega isso, mas aparecem oportunidades, né? Então, o que é super importante, e o que eu falo no livro novo, da Atitudes Extraordinárias, é que são observações do que está acontecendo, né? Puxa vida, quando muda aquela velha história, né, que a pessoa que foi para a África vender sapato, e ele ligou para o chefe dele e falou, olha, pode me levar de volta que ninguém usa sapato aqui, não tem mercado. E foi o outro vendedor e falou, puxa vida, manda uma tonelada de sapato que ninguém usa sapato aqui, eu vou começar a vender sapato. Então, essa ótica é importante. Obviamente que existe uma realidade que é indiscutível, mas a gente tem que buscar isso. E junto, iniciativa privada, iniciativa pública, pode realmente trazer novas opções. E, obviamente, a gente precisa também desburocratizar. Eu vi o deputado falando um pouco disso. No Brasil, até para você fazer doações, é um negócio impossível de você fazer rápido, né? Então, esse movimento de simplificação das instituições é muito importante para que a gente tenha agilidade.
A fome não espera, né? A fome não dá para esperar aprovarem emenda, aprovarem formulários. A fome é imediata e a gente tem que adaptar o mundo de acordo com isso. Esse exemplo que você deu dos sapatos esse é o suprassumo da motivação. É o copo meio cheio e o copo meio vazio. Você vai ver uma coisa ou outra. Exatamente. Então, assim, existe uma realidade que é indiscutível, mas existe como você vê. E o que os estudos mostram é que quando você começa a enxergar as coisas de maneira mais positiva, você tende a conseguir isso. Não é papo furado, obviamente tem a realidade, mas a sua motivação, a sua maneira de enxergar algo transforma a sua realidade. A gente vê casos e mais casos disso. Então é importante também levar isso em consideração. Para fechar esse tópico, Renato, aí a pessoa perde o emprego e ela tem tudo em casa. Ela tem internet, ela tem um bom equipamento, ela tem acesso ao mundo pela rede, mas ela não, até por comodismo em relação ao emprego que ela perdeu, ela não consegue encontrar um novo ponto de partida. Não sabe para onde correr. Ficou muito tempo naquele trabalho, naquela empresa, naquela função. Como se automotivar? Primeira coisa, eu sempre falo para todas as pessoas que eu converso, não importa o nível, procurar emprego é um emprego. Então, você tem que se conscientizar que como você tem uma rotina no seu trabalho de fazer as ligações, de fazer isso, o teu busca de emprego é isso. Então, você vai acordar, procurar nos sites que tem vagas de emprego, ligar para os amigos. Às vezes a gente fala, o cara sabe que eu estou desempregado. Não, você tem que ligar, você tem que estar fazendo isso. Então, criar sua rotina. Quando você começa a fazer isso, você perde um pouco daquela ansiedade, tá? E depois que você fez a sua rotina, por exemplo, na parte da manhã, você fez a sua rotina, fez contatos, aproveita o tempo para curtir a família, porque você não sabe quando você vai poder voltar a isso. Mas é importantíssimo que você use esse tempo de maneira muito eficiente, como você faz no seu trabalho. Então, conexões com pessoas, buscar na internet sites. Se você não tem internet em casa, vai numa LAN house, algum lugar que você vai conseguir encontrar algum acesso. Então, você consegue fazer isso. Simplesmente precisa se organizar e ter disciplina. Faltando 13 minutos para o nosso próximo assunto agora. A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, renovou um contrato milionário com o Tribunal Superior Eleitoral para garantir a segurança das urnas eletrônicas. Esse acordo de cooperação mútua entre o órgão ligado ao Gabinete de Segurança Institucional e a Justiça Eleitoral mantém uma parceria que já dura 23 anos no apoio às eleições. Na contramão dessa antiga aliança, porém, o diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem, usou as redes sociais para atacar o modelo atual da urna e defender a proposta do voto impresso, bandeira do presidente Jair Bolsonaro, derrubada pela Câmara agora no último dia 10. Doutor Alberto Rolo, 23 anos, nada a se falar a respeito, nada a se questionar a respeito dessa parceria, né? Pois é, Mauro, 23 anos de parceria com a ABIN, 25 anos de urna eletrônica, essa é mais um elemento, mais uma comprovação da segurança do nosso sistema de votação. A gente já falou aqui outras vezes, são mais de 30 camadas de segurança. Esse aqui, a ABIN especificamente, atua na elaboração dos códigos-fontes. Código-fonte que aí o pessoal andou reclamando, o presidente Bolsonaro fez lá uma live dizendo que o código-fonte compra na padaria, quer dizer, para mostrar que isso é uma mentira, né? A ABIN faz há 23 anos, a própria ABIN, o próprio órgão do governo, instituição de confiança, né, das nossas instituições públicas, quer dizer, a ABIN participa, a Polícia Federal participa nos inquéritos, nas investigações, e nada foi descoberto, e nada foi comprovado, só fofoca, só fake news. É mais uma demonstração. Em relação ao Alexandre Ramagem, me parece que é aquilo que a gente falou no início da nossa conversa de hoje, né? É mais um que vai na contramão daquilo que ele fala quando a porta está fechada, né? Em público tem que agradar o chefe. Então, a gente já tem o histórico dele, já teve histórico na própria Polícia Federal, nomeação na Polícia Federal. Então, embora a Polícia Federal ateste a segurança da urna eletrônica, a ABIN ateste, participe da segurança da urna eletrônica, o diretor tem que falar o contrário, porque tem que agradar o chefe dele, quer dizer, da boca para fora, né? Assim como o ministro da Educação, da boca para fora. Isso é lamentável, quer dizer, as pessoas têm que separar, né? Tem que pregar pelo bem do Brasil, defender o bem do Brasil, defender aquilo que funciona. A gente já falou aqui, Mauro, brasileiro não tem que ter complexo de inferioridade, ao contrário. O nosso sistema eletrônico de votação é um dos melhores do mundo e dá exemplo para o mundo inteiro. Se o Donald Trump não quis fazer lá, o problema é dele.
a gente faz aqui porque funciona, e está aí a BIM, a Polícia Federal, para mostrar isso. E essas vozes isoladas, me parece que é isso, só querem agradar o chefe, que amanhã ou depois querem galgar outros cargos, outras nomeações, e a credencial é essa, tem que falar mal das coisas que o chefe fala, porque aí eu sou amigo do chefe e vou ser nomeado amanhã ou depois, sem nenhuma fundamentação, sem nenhum apoio em fatos e na verdade. E os defensores do voto impresso falam em voto impresso como forma de garantir a lisura do pleito, que se não for dessa forma, tudo está comprometido, mas nos Estados Unidos o voto é impresso. Também, eu vi na live, né, o botão que tem o voto eletrônico igual ao Brasil, não é verdade. É só a gente fazer uma pesquisa aqui no Dr. Google, que são quase 30 países no mundo inteiro que adotam. Se outros não adotam, porque não entenderam que o custo justifica. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha, que é um país de primeiro mundo, teve o voto eletrônico em algum momento e retornou, voltou atrás, se é que a gente pode falar, está aí o professor Janasa, né? Voltar atrás. Por que voltou ao sistema anterior? Simples, a gente vai lá perguntar para o pessoal lá na Alemanha e a resposta é, primeiro, a gente não precisa, porque aqui a gente não tem corrupção nas eleições. Na Alemanha não tem corrupção, então não precisa de voto eletrônico, pode botar no papelzinho que a conta vai dar certinha. Esse é a primeira justificativa. A segunda justificativa, custa caro, custa muito caro. A democracia na Alemanha entendeu que não precisa gastar milhões de euros para fazer alguma coisa que não precisa, eles não precisam. Aqui a gente precisa. Então, aqui a gente gasta bilhões de reais, né? Porque aqui a gente precisa. Os defensores do voto impresso falam que a urna eletrônica não é auditável. Tem algo mais auditável do que a zerésima, aquele documento que comprova no início da votação que a urna não contém votos, e o boletim eletrônico, o boletim de urna final, que mostra o fechamento daquele trabalho daquele dia? Olha, Mauro, junto, né, as duas coisas juntas, a zerésima e o boletim de urna, é o boletim de urna que faz a apuração. Eu vi mais uma vez nesse fim de semana um dos 00, 0 à esquerda, 0 não sei o quê, falando que a contabilidade, a apuração é feita com portas fechadas. Quer dizer, não tem maior mentira do que isso. A apuração é feita na sala de votação, lá na escola, às 5 horas da tarde. O presidente da mesa aperta o botão, emite aquele boletim de urna, como você mencionou agora, Mauro, é ali que tem o resultado, é ali que tem a votação do deputado Janasa e de todo mundo. Não é lá no TSE, não tem nada de sala secreta, porta fechada. Eu não entendo isso, sabe? É mentira, 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 para achar que vai virar verdade. Eu acho isso ridículo. Agora, lógico, a gente está no papel de mostrar essas mentiras e aí muda o foco, né? Já que a urna eletrônica foi derrotada lá no Congresso, esse ano, também, juridicamente, é importante falar isso. Esse ano não se fala mais desse assunto, porque a própria Constituição veda que seja retomado na mesma sessão legislativa, portanto, no mesmo ano, uma proposta que foi derrubada. Então, pode voltar ano que vem, não tem problema, a gente pode discutir, mas com base em verdades, com base em coisas concretas, não com base em mentiras, né? Deputado Janasa, quantas eleições o senhor disputou com urna eletrônica? Todas as que eu disputei foram com urna eletrônica e nunca tive nenhum problema com isso, né? Sempre, desde 2000, que eu tive a minha primeira para vereador em São Paulo, depois 2004, depois 2006, 2010, 2014, 2018. Nunca tive nenhuma dificuldade, nunca, enfim, e nunca vi fraudes também em outras candidaturas. Na verdade, a urna eletrônica é uma conquista da democracia, da sociedade brasileira, contra o coronelismo político, contra as milícias, contra, né, o controle dos votos, principalmente nos rincões do país. Então, é um avanço da democracia, é um exemplo para o mundo. É uma coisa boa que o Brasil acertou. As pessoas falam, mas só o Brasil e poucos países. Olha, o Brasil acertou na urna eletrônica, então isso tem que ser um exemplo para o mundo. O Brasil acerta também. As pessoas acham que no Brasil não tem nada que funcione. A urna eletrônica no Brasil funciona e funciona muito bem. Eventualmente pode ter alguma fraude aqui ou ali, mas o sistema como um todo funciona e com bons resultados. Esses grupos que estão defendendo agora o voto impresso, na verdade, eles estão fazendo isso dentro dessa política que eu falei de diversionismo político, para tirar a atenção do desemprego que você citou agora, da crise econômica, da corrupção,
do governo Bolsonaro, eles desviam e para também preparar, né, as hordas de extrema-direita, nazifascistas, né, para um possível enfrentamento na eleição de 2022, talvez até enfrentamento físico após o resultado das eleições. Então, ele alimenta a base dele, eleitoral, agora ele levantou essa bandeira. O triste é que muita gente segue, né? Muita gente desavisada por falta de informação, vira uma seita, uma religião. Minha gente, perguntas à nossa audiência. Eu vou pedir muita brevidade a todos, que tem perguntas aqui para todos. Vamos fazer bem rapidinho. O deputado Gianazzi está com a palavra. Daniela Neves está no Instagram, deputado. O PSOL lançará candidato próprio ao governo do Estado no ano que vem? Bem rapidinho. Lançaremos, sim. O Guilherme Boulos é o nosso candidato, pré-candidato ao governo estadual. Seu Jaime do Jardim Monfilholi, doutor Rolo, ele pergunta: a democracia brasileira está preparada para o voto facultativo? Olha, eu acho que já está na hora, né? Depois de todos esses anos, eu acho que essa é uma boa mudança para a gente discutir com a sociedade e não ficar discutindo essas firulas, né? Essa é uma boa mudança, eu acho que sim, já estamos preparados. Renato Grimberg, o que fazer para evitar o pessimismo generalizado em tempos de pandemia? A pergunta da Valéria Furtado pelo Instagram. Bom, rapidinho, é repetir para você mesmo que as coisas podem melhorar. É o contrário, quando a pessoa fala muitas mentiras, acha que a mentira é verdade. Aqui é o contrário, você repetir que pode melhorar e as coisas acabam começando a melhorar dentro de você. Então, essa repetição positiva ajuda. César Pili, como a sua plataforma, a Laplace, se diferencia da concorrência na preparação dos estudantes para o Enem? Pergunta do Rodrigo Pessoa, pelo Facebook. A plataforma ela contém todo o conteúdo em forma digital, seja ele em teoria, banco de questões, tem mais de 120 mil questões, todas com resoluções, é o maior acervo digital do país hoje, em vias de uma gamificação também, com mais de 300 jogos. Então, do ponto de vista de ensino digital, ela está hiper preparada e diferenciais incríveis. Pergunta aqui do Joel Teixeira, deputado Gianazzi, mesmo com o lado positivo do FIES, ele também não tem sido usado para financiar faculdades ruins, cujos donos estão milionários? Pergunta aqui o Joel Teixeira. Eu sempre fui um crítico, né, desses programas. Eu defendo universidades públicas, que todos os nossos alunos que terminam o ensino médio possam ter acesso a uma universidade pública de qualidade. Esse é o ideal que nós perseguimos. Aí quem quiser pagar a faculdade, pague, mas esse financiamento do FIES, do ProUni, deveria ser destinado à construção de universidades públicas do Brasil para que os nossos alunos ingressassem nelas, porque a educação na minha opinião, ela tem que ser pública, né, e de qualidade em todos os níveis, da creche ao ensino superior. Renato, bem rapidinho também, Mariana Corrêa pelo Facebook. Quais atitudes extraordinárias são essas das quais você fala no seu livro? Bom, no livro eu aprofundo, são 10, que não vai dar tempo, mas praticamente assim, o mais importante é você olhar com outros olhos algo que é comum. Uma observação profunda, como esse peixe que nada de cabeça para baixo, a princípio pode parecer que está errado, mas no final ele está fazendo algo melhor do que os outros. Essa observação atenta e desafiar o senso comum. César, Eliana Albuquerque Pinheiros pergunta se a política de cotas é uma boa solução educacional. Bem rapidinho. A política de cotas ela tem que ser reanalisada para, de fato, ver os resultados que ela está tendo na ponta. E esses índices de desemprego acentuado possivelmente tem na geração, na originação dessa política de cotas, os fatores mais importantes analisados. Doutor Alberto Rolo, Bruna Gouveia pelo YouTube. Por que o TSE demora tanto para verificar possíveis irregularidades nas campanhas eleitorais, a ponto das possíveis cassações ficarem quase para os finais dos mandatos? Olha, a pergunta é importante, mas, de qualquer forma, eu tenho que defender a justiça eleitoral, é uma das mais rápidas e mais céleres. Mesmo assim, às vezes acaba ficando para depois do julgamento, mas tem muito prefeito que está sendo cassado aí, tem muita cidade, já que a gente está falando da eleição de 2020, né, que foi a última, tem muito prefeito que está sendo cassado e muitos municípios que vão fazer eleição suplementar, o que significa que a lei funciona e que a justiça funciona mesmo que depois. Não tem problema, mas vai ter nova eleição nesse município. Pessoal, vamos pôr um ponto final nessa edição de hoje do programa Gente que Fala. O tempo apertadíssimo, mas valeu, conseguimos responder todas as perguntas aqui da nossa audiência. Quero agradecer a presença de vocês em nome da equipe
do programa Gente que Fala. Estiveram com a gente hoje o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL, o César Pili, presidente da Laplace Soluções Educacionais, Renato Grimberg, especialista em marketing e finanças, ele é palestrante motivacional, e o advogado Dr. Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral. Na mesa de som com a gente o Sérgio Souza, ele que é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado, minha gente, um abraço, até amanhã, tchau.